pode acabar mudando tudo. Opa, voltamos já com o nosso programa, com a presença hoje da Andréa Schneider Beckenkamp, que vai falar um pouco sobre a violência do fim de semana, retomando um pouco a pergunta. Então, é importante primeiro esclarecer para quem está nos assistindo hoje que não existe indulto de Dia do Pai. Tá? O indulto ele é um benefício que é concedido na época de Natal para aquelas pessoas que cumprem os requisitos através de um ato presidencial. É um ato da Presidente da República que acaba perdoando o restante da pena. E essas pessoas que recebem o indulto, elas não retornam para os presídios. São penas pequenas, doutora, geralmente, né? São penas que faltam ainda um período para mas não grandes, cumprido, né? Não grandes, claro, né? Então, cada ano, a presidente ela pode renovar os seus requisitos para aumentar ou não essa liberação. O que aconteceu no final de semana é, na verdade, o que acontece durante quase todos os finais de semana, que é a liberação dos presos do regime semiaberto e aberto como saídas temporárias. Todo preso do semiaberto e aberto tem direito a 35 dias de saídas temporárias no ano. Mais que as nossas férias. Mais que as férias de quem trabalha todo ano, né? Que é no máximo 30 dias. Quando tu consegue tirar, né? Porque normalmente tu tem que vender 10, né? Porque não tem como tirar os 30 dias. Bom, mas então esses presos, eles saem normalmente nos finais de semana para poder visitar parente, para poder participar de algum aniversário, ou sem razão nenhuma, eles podem sair durante esses 35 dias. Ocorre que festas como essa do Dia dos Pais é mais uma motivação para que esses presos saiam. Então, nós tivemos muitos presos, mais ou menos uns 1.200 que saíram em saída temporária no final de semana do Dia dos Pais, como tivemos aqueles que não saíram e receberam seus filhos nos presídios. Tanto que nós tivemos uma quase rebelião no presídio de Charqueadas, onde os presos, por querer transferências e progressão do regime para o semiaberto, acabaram mantendo os visitantes, inclusive crianças, dentro do estabelecimento prisional até negociar esses pedidos com a juíza, que, aliás, hoje esteve no presídio para negociar esses pedidos com os presos. Então, esse fato que foi alarmado é mais uma das aberrações de direitos do regime semiaberto, que nós temos, como tantos outros que se aproveitam desse benefício e de outros, como direito de sair para trabalhar e muitas vezes não trabalham e cometem crimes, né? Direitos como auxílio reclusão, que muitas vezes um trabalhador precisa contribuir agora 18 meses para conseguir ter lá os seus direitos e eles não precisam ter tempo de contribuição, basta estar caracterizado como segurado e já tem direito à família, auxílio reclusão. Visitas íntimas, tantos outros direitos que, de um lado, a gente percebe que o preso está cheio e, de outro, a sociedade que não está com nenhum, né? Então, esse final de semana, nós tivemos 27 homicídios no Rio Grande do Sul, 17 deles que ocorreram em Porto Alegre, e a promotora que tu citaste no bloco anterior, então, refutou esses crimes à liberação dos presos do semiaberto. E agora nós temos um projeto, e se acontecer isso, e parece que vai acontecer, tem muita chance de acontecer, seria um fato absolutamente inédito, que partisse de Novo Hamburgo uma ideia que vai modificar um sistema que é adotado em todo o país. É verdade. Ou seja, quando surgiu o PAS, uma das metas do PAS, que parecia uma coisa inatingível e ambiciosa, e ainda é ambiciosa, mas parece que não é mais inatingível, seria isso o fim do semiaberto e do aberto. Por que acabar com esse regime, doutor? O regime semiaberto, ele é um regime falido, ele foi um regime que nunca deu certo, porque ele foi um regime que era para ser um regime intermediário entre o fechado e o aberto, para preparar as pessoas para a reinserção na sociedade. Um trabalho. Isso. Então, o regime semiaberto, na letra fria da lei, ele seria uma colônia penal agrícola ou industrial, onde o preso não sairia desse estabelecimento e lá teria o trabalho e teria um acompanhamento para possibilitar a reinserção dele gradual na sociedade. Ou seja, ele só retornaria para a sociedade no regime aberto, onde ele poderia sair para trabalhar e voltar à noite para dormir. Como no país nós não temos essas colônias,
todos do semiaberto praticamente cumprem a pena igual ao aberto. Ou seja, eles saem para trabalhar, que poucos os que saem para realmente trabalhar, né? A maioria sai para continuar na sua profissão ilícita do crime e retornam, se querem, também para o estabelecimento prisional. Só para ter uma noção, no estado do Rio Grande do Sul, por ano, fogem do sistema prisional, seja pulando muro, seja com direito de sair não retornando, como foi o fato do final de semana, que alguns não retornaram, praticamente a mesma quantidade de um presídio central inteiro. São milhares. Em 2013, 62% da população carcerária do semiaberto fugiu. Justamente por ser um sistema que ele não prevê um controle, ele não tem a fiscalização. Os presos são liberados sem qualquer controle do Estado para saber onde estão, o que estão fazendo. As tornozeleiras restaram como ineficientes. As tornozeleiras não funcionaram no sistema proposto, né? Até o ano passado, o Estado adquiriu 3.500 tornozeleiras, somente 800 estavam funcionando, e sem um controle do governo do Estado. Por quê? O que acontece? A tornozeleira, ela não tem um GPS do trajeto do apenado. A tornozeleira, ela apenas dá um perímetro onde o apenado pode circular ou não. Então, a gente está falando de um diâmetro de quilômetros e não de metros, né? Então, se ele sai daquele perímetro, aparece um sinalzinho vermelho lá no telão da SUSEP dizendo, olha... Se tiver alguém olhando. Se tiver alguém olhando. Sim. Esse sinalzinho aqui saiu do perímetro. O que acontece? A SUSEP não tem quem vá correr atrás dele para ir buscá-lo. Fazer ele voltar. Para fazer ele voltar. Às vezes, a tornozeleira, ela simplesmente para de funcionar porque ela tem que ser recarregada, porque ela é a bateria. Por vezes, a tornozeleira não funciona porque ela é de chip, da Vivo e da TIM. Então, tem lugar que não pega. Não pega nenhum. Entende? Então, são situações que favorecem o crime. E, aliás, presos que estavam no perímetro cometeram crimes. Nós tivemos a notícia de vários que foram presos com tráfico de drogas ou com homicídio dentro do perímetro que eles poderiam andar. Então, a tornozeleira não garantiu controle nem segurança para a comunidade. E isso é uma situação que a gente tem que sempre lembrar, que a pena, apesar de muitos trabalharem com a questão da ressocialização, que a gente tem que preparar um novo indivíduo, obviamente a gente tem que ter olhar para isso também. Mas a pena, ela foi criada para dar uma resposta para aquele ato ilícito cometido. E para evitar que ele faça isso novamente com outras vítimas. Então, a primeira função da pena é fazer com que aquele indivíduo ele tenha uma consequência para aquele ato que ele cometeu e que dê uma resposta para que outros não venham a cometer, para não ter a mesma resposta de ser retirado da sociedade e ser colocado num presídio. Mas o semiaberto, ele não dá essa resposta, porque quando o preso vai para o semiaberto, ele já se considera na rua. Então, tu não tem nenhuma resposta para o crime cometido anteriormente, nem evita que ele cometa novos crimes e nem dá uma resposta para outras pessoas não fazerem. O que gera uma sensação de total impunidade para a sociedade. E a queixa generalizada das pessoas não se justifica porque as pessoas dizem, o juiz mandou soltar, o desembargador mandou soltar, o promotor não denunciou e tal. Na verdade, quem faz as leis não é a justiça, quem faz as leis é o legislativo. Então, e foi por isso que nós buscamos, na bancada gaúcha. Isso, esse apoio na bancada gaúcha federal, né, lá em Brasília, lá no Congresso. Conversamos com os deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Sul, senadores também, os nossos 3 senadores, e o movimento já tem apoio, inclusive, de deputados e senadores de outros estados. Que também querem. Do que a gente está falando, né, para as pessoas entenderem? Hoje, uma pessoa que é condenada, inicialmente no regime fechado, ela vai ficar no máximo 1/6 no regime fechado. Para crimes hediondos, 2/5. Então, a gente está falando de uma pessoa que foi condenado aí, digamos, a 15 anos, né? Ela vai ficar, no máximo, ali, 2, 3 anos. E depois ela já está nas ruas, né? Podendo aí cometer novos crimes, sem essa obrigação, inclusive, de trabalhar
para pagar os seus prejuízos, as suas despesas, né? E sem ter o compromisso nenhum de se ressocializar. Isso é outro ponto importante, porque tem muitas pessoas que não querem se ressocializar. Elas não querem ter uma vida certinha, ter um trabalho lícito, elas querem continuar no mundo do crime, porque é mais fácil, o dinheiro é mais rápido, né? Ou já estão vinculadas a alguma facção, né? Então, não adianta a gente só falar em ressocialização, né? A gente tem que falar, sim, de cumprimento de pena como resposta, não só ao criminoso, mas como à sociedade. Então, a proposta é fazer com que os presos, ao invés de ficar 1/6, eles fiquem 2/3, e ao invés de ficar 2/5 para crimes hediondos, eles fiquem 4/5. Então, eles vão ficar mais tempo no regime fechado, com a obrigatoriedade de trabalhar lá dentro, né, e ter uma avaliação periódica que ajude eles a se reintegrar, a ter um novo comportamento, ter uma nova oportunidade deles quebrarem esse vínculo, né, com o crime e terem uma nova oportunidade. Após esse período, eles vão para o livramento condicional, como o nome já diz, é vinculado a algumas condições. Em não cumprindo essas condições, eles retornam e ficam o resto da pena no fechado. Então, essa proposta nós levamos para Brasília no dia 9 de junho, e essa semana, essa proposta está se tornando um projeto de lei. Toda a bancada. Que vai ser assinado pela bancada gaúcha e protocolado com membros do Paz Novo Hamburgo em Brasília, no momento onde nós vamos entregar uma cópia para o presidente da Câmara dos Deputados e para o Senado. Então, o Rio Grande do Sul vai estar dando um exemplo de ousadia, de coragem no enfrentamento à criminalidade, porque nós acreditamos que esse cálculo que antes eles faziam de ser muito curto e valer o risco, a criminalidade também vai diminuir quando eles começarem a entender que eles vão ficar mais tempo. A cadeia vai ficar mais pesada. Vai ficar mais pesada. Duas situações. Primeiro, quando eu era mais pequeno, eu ia dizer, quando eu era pequenininho, eu pensava assim, né, cadeia, a gente vai preso e tal. Agora, o meu ponto de vista é assim, cadeia, tá? É assim. É verdade. Não é bem assim, mas é o que a gente pensa. E outra coisa, nós temos uma situação interessante. Homicídio, latrocínio, no meu trabalho eu escuto um pouco de não entendimento dos meus amigos às vezes. Olha só, nós tivemos um caso no Novo Hamburgo, que a gente não pode falar o nome da pessoa, uma pessoa conhecida que acabou assassinando a esposa dele e deu toda uma repercussão, ele era um famoso, né, um caso, tal, blá, 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 blá. Ele foi preso e tal, e ele também passou por isso, né? Ele foi para um sexto da pena, daí depois já soltou, daí ele fugiu, daí ele voltou e tal. Ah, verdade. E aí o pessoal diz, porque esse cara é um perigo. Não é um cara, não é um perigo. Esse cara tinha, abre aspas, um problema, e ele foi lá e resolveu o problema dele, mas ele é um cara que, ele é uma pessoa, digamos assim, do bem. Ele cometeu um crime e passou. Agora, o outro caso que nós temos aqui é latrocínio. O cara vai assaltar e dá um tiro, mata porque ele quer o teu carro. E aí ele foge de novo e ele vai lá e ele atira no dono da farmácia. Esse cara é um perigoso. Assim como estupro, né? Claro, nós temos vários tipos, mas a gente vê às vezes assim, que muito acontece com o cara que matou alguém e daí todo mundo diz, esse cara é um perigo para a sociedade. Não é. É que na verdade o crime é o mesmo. Né? Mas é diferente. Na verdade, é no cálculo da pena que se avalia essas circunstâncias. Mas daí vai botar ele lá no presídio, lá junto com aquela turma, que daí já tem aquele problema, e daí, é toda uma história, né? Bom, tem Aldous Ilustre, né? Eles chamam, né? O ideal sempre é a separação dos apenados. E a nossa legislação, ela já prevê isso. Prevê a separação. A legislação prevê o que não é cumprido, mas já prevê tipos de crime, o histórico, se é primário, se não é primário, né? Toda essa situação está prevista, ocorre que não se cumpre. Então, cada vez se mistura mais, né, se tem cada vez mais trocas de experiências e vinculação com facções criminosas. Porque hoje, quando o preso entra no presídio, ele tem que escolher qual é a facção que vai garantir a segurança dele lá dentro, porque o Estado não consegue garantir isso. Então, quando ele sai, principalmente do fechado para o semiaberto, ele fica com essa dívida, e é no semiaberto que ele paga. É a famosa firma. Gente, terminou nosso horário. Já! Andréia, virá mais vezes, né? Por favor. Obrigada pela tua presença. A gente vai vir contar o número do projeto já, pedir o apoio para todo mundo, né? Isso. E só fica a lembrança, dia 22, na Igreja São Luís, o Meio Frango do Paz Novo Hamburgo, a partir das 10 ou 10h30? 10h30 às 13 horas. Tem missa certo. Na São Luís. Obrigada, boa noite, até a próxima. They say the neon light
say there's always magic in the air. The Broadway.